Olá, ouvintes, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Sonora Jurídica, o podcast do Vai Cair na OAB, e hoje nós vamos conversar sobre uma temática que não tem necessariamente tanto a ver com alguma questão ou alguma disciplina do exame de ordem, mas sim especificamente sobre o exame de ordem. Nós vamos conversar hoje sobre as mudanças que foram aprovadas recentemente pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil em incluir, a partir do 38º exame de ordem, mais 3 disciplinas. As disciplinas de direito financeiro, direito previdenciário e direito eleitoral. E para conversar um pouco sobre essas mudanças e outras perspectivas que podem chegar também na discussão do exame de ordem, nós vamos conversar com o professor de Direito do Consumidor, Ética e especialista em OAB, professor Marco Antônio Araújo, que está aqui presente na nossa conversa. Professor Marco Antônio, muito obrigada pela sua participação. Seja bem-vindo ao nosso episódio. Obrigado, Raquel. Muito obrigado pelo convite, a todos que estão nos ouvindo aqui no podcast Vai Cair na OAB, que é um podcast que nasceu regional e já virou nacional. Então tenho muito orgulho de estar aqui com vocês, atendendo ao convite, minha passagem aqui por Recife para fazer essa gravação com você e falar com todos os seus ouvintes. Maravilha, a gente conseguiu pegar esse gancho assim da sua passagem por aqui. Opa, venha-se embora para cá conversar com a gente. Ótimo. Professor, sem mais delongas, vamos começar conversando sobre de onde é que veio essa necessidade de mudar um pouco desse edital do exame de ordem, de onde é que veio essa necessidade mesmo de incluir mais disciplinas. Se você me permite, eu vou fazer um rápido apanhado de que relação tem o ensino jurídico com o exame de ordem. Perfeito. O exame de ordem é um exame que serve para apurar se o candidato que fez os 5 anos do curso de graduação de Direito está apto ou não para exercer a advocacia. É essa a finalidade do exame de ordem. E essa finalidade exige que tenha uma prova com conhecimentos mínimos para verificar se aquele candidato conseguiria, em juízo, discutir os interesses do seu cliente, seja autor ou réu de uma ação, mas que conseguiria ali postular os interesses do seu cliente. Nessa linha, o exame de ordem reflete um pouco daquilo que foi ensinado durante o curso de graduação no direito. Mas observe, o curso de graduação no direito não serve e não pode servir só para formar alunos para a advocacia. O curso de graduação ele tem uma formação mais abrangente, maior. A advocacia é um dos ramos que o candidato pode seguir. Uma das carreiras que podem ser seguidas. Ele pode seguir a magistratura e não precisa passar pela advocacia. Justo. Tem essa possibilidade. Ele pode seguir carreira policial, não precisa passar pela advocacia. Ele pode seguir carreira empresarial e ter os conhecimentos que ele teve na advocacia para aplicar na vida dele. Na bacharel em direito. Bacharel. Né? Exato. Lógico que a grande maioria das pessoas que ingressam no curso de direito, elas visam exercer a advocacia, passar pela advocacia pelo menos, ou para exercer a atividade de advocacia, ou para usar a atividade de advocacia para galgar outros degraus, por exemplo, magistratura, Ministério Público, daí por diante. Né? Por isso, o exame de ordem acaba por refletir o curso de graduação em Direito. E a normativa que cuida disso é uma DCN, uma Diretriz Curricular Nacional, né? Que é discutida pelo MEC, pela Comissão Nacional de Educação e Ensino Jurídico e pelo Conselho Nacional de Educação. E essa diretriz curricular nacional, a DCN, diz o que minimamente um curso de direito deveria ter. Então ele fala das disciplinas propedêuticas e fala das disciplinas especializantes. E ali, nesse rol de disciplinas especializantes, nós sofremos constantemente atualizações, até porque o direito é dinâmico. Então nós temos hoje áreas do direito que nós não tínhamos antes. Ou elas estavam acopladas a outras áreas, ou elas simplesmente não existiam. Por exemplo, quando a gente fala de direito digital. É uma área que surge aí de 10 anos para cá, né? E vai ganhando autonomia como uma área isolada há algum tempo, talvez 4, 5 anos. Pouco tempo, muito pouco tempo, né? Mas de qualquer maneira sempre existiu se a gente olhar o direito de forma transversal. Sim. Quando eu falo de crime digital, eu estou falando de direito penal associado a direito digital. Quando eu falo de invasão do empregador da conta corporativa do empregado, estou falando de direito do trabalho associado a direito digital. Quando eu falo de traição virtual, eu estou falando de direito de família, direito civil associado a direito virtual. Então, essa dinâmica da mudança das disciplinas, ela vai acontecendo e o MEC e os organismos que cuidam, né, dos cursos superiores vão verificando qual a necessidade de incluir isso dentro das diretrizes curriculares nacionais. O fato é que direito eleitoral, direito financeiro e direito previdenciário foram incluídos nas diretrizes curriculares nacionais juntos com outras disciplinas.
Por exemplo, meio alternativo de solução de conflitos, ciências políticas, tem outras, direito digital, que lá nas diretrizes está chamado de direito cibernético, um nome bastante ruim, inclusive, para dar o nome. Meio anos 90, isso. Meio anos 90, exatamente. O direito digital nasce com o nome de analógico, né? Dentro da diretriz curricular. Exato. E aí, o que se discutiu desde 2019, um pouquinho antes até, era se essas disciplinas iriam ou não incorporar o exame de ordem, que já tem 17 disciplinas, que passaria para 30 disciplinas. Né? Desculpa, para 20 disciplinas. 20. Com a inclusão das 3 novas, passaria para 20 disciplinas. E aí uma coisa interessante, Raquel. Essa discussão foi uma discussão que aconteceu antes da pandemia. Por conta da pandemia, ela foi suspensa. Mudou o Conselho Federal da OAB e esse assunto foi votado na primeira reunião oficial deste ano, do ano de 2022, do Conselho Federal da OAB. E na minha ótica, e aqui não é uma crítica, é uma constatação, ele foi votado de maneira ainda muito incipiente. Eu acho que estava muito cedo para ser votado isso. Tá? E vou te dizer por quê. Porque já me parece exagerado, no exame de ordem, nós temos 17 disciplinas. Já é pesado, né? É muito pesado. É demais. Se você vai avaliar uma condição mínima de atuação na advocacia, você não precisa de 17 disciplinas. Exato. Alguém poderia discutir comigo e falar, mas é importante que o candidato saiba filosofia. Sim, é importante que ele saiba filosofia, mas não para atuação mínima no exercício da advocacia. Ou quem quer ir para a área de penal não precisa saber necessariamente de várias outras áreas com tanta... Exato. Né? Então a gente tem, por exemplo, direito internacional. Quantos desses candidatos que são aprovados no exame de ordem vão estudar as regras de direito internacional? Mas vai ter um grupo que vai. Então esse grupo precisa saber. Sim. Então o exame de ordem, eu acho que precisa passar por uma modificação estrutural, e não uma incorporação de mais disciplinas. Porque daqui a algum tempo a gente vai ter 25 disciplinas no exame de ordem. Vai ficar insalubre. Vai. Não dá para perguntar. E se você muda a quantidade de disciplinas e não muda a quantidade de questões, o que você faz? Você tem que tirar questões de disciplinas que já existem. Tá? Então, para dar 2 questões para financeiro, 2 questões para eleitoral e 2 questões para previdenciário, outras disciplinas vão perder 2 questões cada uma. E várias disciplinas já têm só 2 questões. E muitas disciplinas com 2. Só tem 2. Então, olhando sobre a ótica geral, eu vejo o seguinte, não há nenhum concurso público no país que tenha a quantidade de 20 disciplinas na sua primeira fase. Não. Nenhum concurso público. O exame de ordem é a única prova nesse sentido. Segundo ponto, quando você quer minimamente preparar um candidato ou saber se ele está minimamente preparado, as disciplinas processuais, direito processual e direito material, elas são muito mais relevantes que algumas disciplinas isoladas, por exemplo. Né? Então, nem todo mundo vai atuar na área do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas está lá, sempre no edital. Nem Sim. todo mundo vai atuar na área de filosofia, né? E tem 2 questões de filosofia. Para que o exame de ordem não seja para que não seja utilizada uma técnica de treino, e sim uma técnica de verificação de conteúdo, é necessário que o exame de ordem contemple mais aquilo que o advogado precisa saber para entrar na advocacia, não para permanecer nela, é para entrar. Então ele precisa saber muito bem processo civil, processo penal, processo de trabalho, constitucional, administrativo, empresarial, civil, penal, trabalho, processo de trabalho. Então tudo isso são regras que ele precisa saber muito. E as outras ele pode ir se especializando à medida que ele vai entrando no exercício da advocacia. Porque os advogados entram na advocacia, são generalistas em regra, salvo exceções, mas são generalistas. E depois, com o passar do tempo, eles vão entendendo qual área é a área vocacionada, qual área é a área de aptidão, qual área lhe oferece mais oportunidades. Então, alguém que fez estágio na área tributária durante toda a vida, naturalmente vai ter mais aptidão para a área tributária. Alguém que, de alguma maneira, só trabalhou lá com direito penal, o escritório só atuava em direito penal, dificilmente vai se aventurar em direito tributário depois que passar no exame de ordem. Né? Então, ponto 1, surgem as 3 disciplinas a partir da alteração das diretrizes curriculares nacionais. Elas são incluídas agora, foram votadas agora, são incluídas agora dentro do provimento, para que a partir do 38º exame elas sejam cobradas na primeira fase do exame de ordem. A gente não sabe ainda quais disciplinas vão perder questões, Sim. mas a gente arrisca. E aí esse exercício que eu vou te fazer aqui é um prognóstico. Por exemplo, direito financeiro,
de alguma forma isso já vinha sendo cobrado, ou junto com o tributário, ou junto com o constitucional. Então, para as questões de financeiro, talvez tributário perca uma ou duas questões, tá? Direito eleitoral. Nós já tínhamos questão de direito eleitoral na prova, só que vinha dentro da rubrica de direito constitucional, né? Então, muito provavelmente, o constitucional possa perder questões para direito eleitoral, o que é muito ruim, né? Já que constitucional precisa ser a base para todo advogado. É bem significativo, né? Muito relevante. Nossa. E direito eleitoral, nem todo mundo atua em direito eleitoral. Eu tenho 27 anos de advocacia e nunca atuei no direito eleitoral. Logo... Tava lá na sua prova, provavelmente. Então, logo, não faria sentido para mim, para minha atuação no direito eleitoral. Eu preciso saber alguma coisa sobre o direito eleitoral. O direito permite que, se você for atuar numa determinada ação, depois de já advogado, você consiga estudar aquele assunto. Então, se surgiu um processo no meu escritório sobre direito eleitoral e eu me aventurar nessa área, eu vou ter possibilidade de sentar, estudar aquele assunto, ter um tempo para fazer isso. Agora, exigir isso de um bacharel que conclui agora os seus 5 anos do curso de Direito, que ele tenha conhecimentos, e num universo gigantesco de legislação, e que vamos tirar 2 questões isoladas, não mede conhecimento de ninguém. Né? Da mesma maneira, direito previdenciário já vinha sendo cobrado dentro de trabalho. Das 3 disciplinas, eu acho que a mais relevante é direito previdenciário, tá? E eu explico por quê. Porque direito previdenciário já se tornou, se não a maior área hoje da advocacia, em início de carreira, a segunda maior. Muita gente começa a advocacia atuando em direito previdenciário, porque é mais acessível, porque as pessoas precisam mais, porque o advogado está ali perto da pessoa que está precisando. Então, o direito previdenciário se tornou uma área de acesso muito grande, tá? Na minha opinião, se eu tivesse lá no Conselho Federal da OAB naquela sessão, eu diria o seguinte: inclui previdenciário na primeira fase e inclui previdenciário na segunda fase. Que isso é relevante, porque aí o candidato que opta por fazer previdenciário vai mergulhar na segunda fase fazendo previdenciário. Eu não incluiria, na minha opinião, financeiro, não incluiria eleitoral. E não é porque essas disciplinas não são relevantes, elas são muito relevantes, mas elas continuam podendo ser cobradas nas disciplinas macro. Eleitoral continua sendo cobrada dentro de constitucional, dentro dos princípios macros de eleitoral. É natural que a gente não vai cobrar uma lei específica de direito eleitoral, mas não é essa a finalidade da prova. A prova não é para leis específicas, a prova é para medir. É interdisciplinar e para medir uma condição mínima de atuação, né? Direito financeiro, desafio a dizer quem talvez tenha estudado na graduação e quem vai atuar nisso, se não um nicho muito isolado de profissionais. Mas isso vai ser mais uma disciplina para tirar ponto do candidato. Então, há uma preocupação muito séria em tornarmos o exame de ordem uma prova inacessível. Eu acho que a gente precisa ter um exame muito rigoroso, o exame é necessário, ele sofre riscos a todo tempo, mas ele precisa ser um exame bem feito, bem elaborado e justo, que cobre necessariamente aquilo que um candidato precisa para passar na advocacia. E não que a pessoa possa ser treinada para passar na primeira fase. Só para passar, né? Antes de existir, por exemplo, quem vai fazer segunda fase de trabalho vai ser advogado trabalhista, quem vai para tributário vai ser tributarista. Como não existe ainda previdenciário, quem vai atuar na área de previdenciário tem alguma prova específica para fazer? Então, hoje funciona assim. Ou fica a critério assim, do estudante hora da inscrição? Quem tem proximidade com o direito previdenciário acaba prestando segunda fase de direito do trabalho. De trabalho. Que são áreas correlatas, são contíguas, né? Muito próximas uma da outra. Então acaba prestando direito do trabalho porque é uma disciplina mais próxima, né? O que é positivo para quem presta exame de ordem é que, mesmo você tendo prestado a sua primeira fase e acertado X questões, a segunda fase, por exemplo, você escolheu o trabalho, quando você se inscrever nos quadros da OAB, você vai poder advogar em qualquer área. Então você não tem limitação de atuação. Perfeito. Mas Marco, me inscrevi em trabalho, passei em trabalho, posso fazer penal? Qualquer área. Você é advogado. Tá? O nosso sistema aqui no Brasil é diferente do sistema americano, que tem áreas específicas para atuação, que tem ranges específicos para atuação. Então você pode entrar e atuar em qualquer área.
Então, quem for prestar previdenciário, presta previdenciário por entender que tem uma facilidade maior de estudar aquela área. Quando o previdenciário vier para a segunda fase, que a gente acredita que não vai acontecer antes do exame 40. Tá? Já então, que só a partir do 38. Então, 2023... 2023 todo sem, provavelmente 2024, muito né? provavelmente. Ainda tem um tempo aí. Ainda tem um tempo para se discutir esse assunto. E ainda tem um tempo de respiro também para quem está estudando direito agora. Por exemplo, o aluno de 8º, 9º período agora não vai precisar, entre aspas, se preocupar com isso. Exato. Nós estamos agora no mês de maio. A prova é em julho, 3 de julho. 3 de julho, é a primeira fase do 35º exame. Faltam 8 semanas aproximadamente. Exato. Essa prova não cai, essas 3 disciplinas, o 35. A 36, que vai ser no final do ano, também não cai. A 37, que vai ser no começo de 2023, também não cai. Exato. Só vai cair na prova do 38, que é no metade, nessa época de 2023, ou seja, mais ou menos daqui a um ano. Exato. Tá? Então, quem tem essa possibilidade de estudar agora, sempre melhor. Se está no 8º semestre agora, 9º semestre agora, 10º semestre agora, ou for bacharel, intensifica os estudos. Até mesmo quem está no 6º e vai se preparar para fazer o 37º, já começa a se já preparar de agora para... Já começa a estudar. Exato. Há um mito de exame de ordem, assim, na véspera eu dou uma lida. Não dá mais para fazer isso. Talvez, há 25 anos atrás, isso funcionasse. Nem sei se funcionava, mas talvez funcionasse. Agora não funciona mais. Não. Precisa estudar de forma organizada. É o que eu te falei, planejamento estratégico de estudo. Precisa estudar de forma organizada. O que estudar, como estudar e por onde estudar é muito importante. Perfeito. Então, mas eu não tenho dinheiro. Ok, é possível estudar sem você precisar contratar algum curso. Só tem que tomar cuidado se esse conteúdo está atualizado ou não. Né? Uma característica importantíssima da prova FGV cai as últimas alterações. O que acabou de alterar na lei, a FGV cobra na prova. Tá? Isso é uma característica muito importante. Então, tem que se atualizar constantemente. Muito, tem que se atualizar constantemente. Então, o dinheiro hoje não é mais um impeditivo para você estudar. É possível estudar. A gente tem projetos que o aluno consegue fazer revisões sem ter custo. Agora, tem condições de investir? Investe, porque daí você reduz teu tempo de preparação, aumenta a sua chance de passar, e aí você consegue antecipar a sua entrada no mercado de trabalho como advogado. Né? Essa é a matemática do exame de ordem. E lembrando também que o exame da OAB é o 3º exame mais importante do Brasil, ele só fica atrás do Enem e do ENAD. Exato. Então, assim, são a 3ª maior prova que acontece no Brasil, e a gente ainda tem também um nível aí muito grande de reprovação e um nível muito pequeno de reprovação, então ainda tem esse afunilamento maior ainda, o que vai dificultar ainda mais, talvez, né? Não sei. O exame de ordem no Brasil é o maior exame de classe do mundo. Olha só. Nós temos o maior exame de classe do mundo, né? Com a maior quantidade de inscritos. A gente supera o Bar Examination, que é o exame de ordem nos Estados Unidos. A gente supera o Bar Examination. Então, né? De fato, é um peso, né? Muito grande, tem uma relevância muito grande. Uma coisa que eu tenho dito bastante, Raquel, a gente trabalha isso, inclusive, lá no meu curso com os alunos. Para passar no exame de ordem, você tem que ter cumprir 3 grandes requisitos ou 3 grandes estruturas. Primeiro é conhecimento. Precisa ter conhecimento. Sim. Não passa no exame de ordem quem não tem conhecimento. Essa história de que passou com sorte não é verdade. Tá? Sorte você tem em outros locais, ou melhor do que isso, eu digo sempre para meus alunos, a sorte contempla os preparados. Então, quando você estuda, cai aquele tema que você estudou, você fala, putz, que sorte, fantástico. Caiu o que você estudou. Né? Precisa ter conhecimento, primeira coisa. Segundo, precisa ter planejamento estratégico. Sim. Se você não tiver planejamento estratégico, você não passa. Ainda mais numa prova com 20 disciplinas. Se você gastar seu tempo estudando direito financeiro, se você gastar seu tempo estudando direito eleitoral, se você gastar seu tempo, ao invés de estudar as disciplinas que têm um conteúdo maior de questões, ética, por exemplo, sim, você não passa na prova. Se você acertar o conjunto das 10 disciplinas com 2 questões, você tem 20 disciplinas. E aí? Se você acertar ética, trabalho, processo de trabalho, você tem 20 disciplinas. Olha só a diferença entre uma coisa e outra. Né? Com um conteúdo muito menor para estudar. O nome disso é planejamento estratégico para aprovação. Né? Eu tenho ensinado meus alunos a olhar para isso. E o terceiro, gestão das emoções. Sim. O emocional, a competência emocional, derruba as 2 primeiras. Derruba conhecimento, derruba planejamento estratégico. Não adianta você ser um excelente aluno ou ter sido um excelente aluno na graduação. Não adianta você ser um excelente aluno durante o curso preparatório, você estudar o que deveria ser estudado, se você chega no dia da prova, trava emocionalmente e te dá branco. Você tem dor de barriga, crise de ansiedade, síndrome do pânico, suor,
dor de cabeça, vista turva, todas as características emocionais de alguém que não se preparou emocionalmente durante todo esse período. Por isso que a gente avalia que dos 80% de reprovado em média no exame de ordem, esse conjunto de 80%, talvez alguma coisa em torno de 40%, tivesse condições técnicas para passar. Mas não emocionais. Mas não emocionais. Né? Então, se você perguntar para essas pessoas o que está escrito naquela questão, fora do ambiente de prova, me fala sobre prescrição e decadência. Ela é capaz de te explicar o que é isso. Vai dizer tudo que está anotado. Vai dizer. Tudo que anotou do Vai caderno. dizer. Então ela tem uma dificuldade de aplicar aquilo na prova por uma questão emocional. Esse é um ponto importante. Outro ponto importante. A prova de primeira fase, sobretudo, é uma prova que exige muito interpretação de texto. Demais. E há uma tendência natural dos últimos 10 anos da gente ler menos. E quem lê menos, interpreta menos. Né? É consequência. É consequência natural. Exato. Então, interpretar texto é muito importante. A questão, em regra, das 80 questões da prova, alguma coisa em torno de 76, né, são questões práticas. Ou seja, é um enunciado prático, um problema, é uma situação problematizada. João vai falar com o fulaninho porque quer comprar tal coisa. Sempre é algum exemplo assim. Uma situação prática. Uhum. E o que a prova quer? Que você pense como advogado. Sim. Então você precisa interpretar aquele enunciado antes de ir para as alternativas. E muita gente não tem esse preparo de interpretação, já vai para a alternativa no meio do enunciado, cai na pegadinha e não consegue sair desse ciclo que é a primeira fase. A primeira fase tem um perfil muito diferente da segunda fase, a gente pode falar sobre a segunda fase depois, mas a primeira fase é uma prova muito difícil, eu julgo muito mais difícil do que a prova de segunda fase. Do que a prova de segunda fase. Porque também a prova de segunda fase, querendo ou não, a pessoa está ali 1 mês e meio, ou até antes mesmo, até bem mais tempo do que isso, estudando só aquele assunto. Então, não tem muito segredo, entre aspas, né? É verdade. Eu acho que a prova de segunda fase, ela é setorizada. Isso já é uma vantagem. A pessoa já escolhe a área que ela vai atuar. Uhum. A prova de segunda fase exige raciocínio jurídico, não só interpretação. A prova de segunda fase, o candidato pode levar o vademecum, então as respostas estão no vademecum. Ele vai consultar as respostas, elas estão na lei, estão no vademecum. Né? Então, o candidato precisa pensar na prova de segunda fase. Na prova de primeira fase, ele precisa marcar o X na resposta correta. Ela não é uma prova que mede só conhecimento. Eu considero como uma prova, eu particularmente, que também eu fiz Enem também, então assim, eu sei como é que é uma prova com vastas questões, e é mais uma prova de resistência, na verdade, né? É quase uma prova de resistência. Muito, porque você tá ali 5 horas, lendo sem parar, ter que marcar um gabarito e ainda riscar aquele gabaritozinho ali sem errar nenhuma coisinha também faz parte do último pilar, do pilar emocional. Toda a construção do emocional, exatamente. Tem muitos casos, muitos. Isso parece piada de professor, mas não é. Tem muitos casos de pessoas que responderam a prova inteira. A gente sempre orienta o aluno que responda a prova e deixa os 30 minutos finais para o gabarito. Quando a pessoa vai passar para o gabarito, ela olha lá, questão 6, letra C. Questão 7, letra C. Questão 8, letra C. Aí ela fala, não é possível que tenha 3 C seguidos. Ela muda nesse momento porque ela acha que não é possível que tenha 3 C seguidos. Meu Deus. De onde vem essa história? De uma fragilidade emocional. Exato. De uma falta de segurança técnica capaz de dizer o seguinte, pode ser que tenha 3 C seguidos. C, no meu primeiro momento de prova, eu olhei para aquela lá e achei que era C, por que agora eu vou mudar? Qual a lógica de mudar agora? Só porque fragilidade emocional. Exato. Né? E aí acontece o que a gente sempre brinca, mudou o gabarito e não passa na prova. Né? E acontece isso muito. Então, confie no seu taco, né? Precisa ter um preparo emocional. A gente tem feito, dentro dos nossos cursos, a gente tem feito espaços de preparo emocional, que é para o aluno começar a entender que a prova é uma parte da vida dele e não a vida dele. Exato. A um prova degrau. É um degrau. É um degrau. A prova não mede quem você é, nem pro bem, nem pro mal. Uhum. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se você passar na prova com 80 questões na primeira fase e tirar nota 10 na segunda fase, não há garantia nenhuma que você vai ser um advogado brilhante. E também quem acertou 40 e quem tirou 6 na segunda fase vai ter a carteirinha igual. Do mesmo. E por fim, o fato de você ter sido reprovado na primeira ou na segunda também não quer dizer que você vai ser um péssimo advogado. Sim. A prova não mede quem você é. Ela mede se você está preparado naquele momento para ser aprovado. É isso que ela mede. Né? Então a prova não é um filme. A prova é uma fotografia. Entende? Não é o teu histórico que vai ser levado em consideração. Exato. É a tua fotografia naquele momento. Se você vem de uma discussão de família, de uma separação, de um divórcio, da perda de um parente, de alguém que está internado, do seu filho que está doente, de uma pandemia, tudo isso abala a tua prova. Não dá para você desligar isso e falar, vou fazer a prova. Não.
pessoa é um conjunto, né? Por isso que a prova não pode ser a sua vida, ela pode ser uma parte da sua vida. Um erro muito sistêmico de quem começa a se preparar é falar o seguinte: agora eu vou parar tudo. Vou preparar para a prova, vou parar de fazer academia, vou parar de sair com a família, vou parar de sair com os meus amigos, vou parar tudo. Vou acabar o namoro, Isso é doideira. Nossa, não dá certo. Isso dura muito pouco tempo, não funciona porque você não vive a tua vida. Então, assim, você precisa se organizar e ter disciplina para que parte da sua vida seja dedicada ao exame de ordem. Precisa ter prioridade. Se ele é importante para você, tem que dedicar uma parte relevante. 3 horas, 4 horas por dia, alguma coisa relevante. Mas não pode parar a sua vida em torno disso, tá? Na preparação para o exame de ordem, mais importante que a intensidade é a constância, tá? Um pouquinho por dia é mais importante do que você pegar um dia por semana e estudar 12 horas. Não vai funcionar. É bem mais produtivo, com Exato. certeza. Perfeito. Professor, agradeço demais a sua participação aqui nesse episódio especial que a gente falou sobre essas mudanças que vão acontecer, que estão para acontecer no exame de ordem. Se você, ouvinte, está ouvindo daqui a um ano, então você está bem perto de acontecer, de chegar a esse 38º, vai tão falado até agora, mas estamos aqui conversando em maio de 2022, ainda está um pouco distante, até mesmo quem está estudando direito ainda está, né, ali no imaginário ainda para fazer o exame de ordem, mas comece a se preparar de agora. E, professor, antes da gente terminar, queria que você deixasse uma mensagem final, mesmo com todas essas mensagens que você já passou até agora, mas o que é que você diria para aquele estudante que está agora se preparando para a primeira fase do 35º, que está bem perto agora, e o que é que você diria para essa pessoa? Você falou uma coisa muito importante, Raquel. Exame de ordem não é um projeto para amanhã, é um projeto para hoje. Então, se você está no primeiro semestre, lembra o seguinte: tudo que você está estudando agora vai cair no exame de ordem. Estuda direitinho, estuda de forma intensa, se organiza. Né? Se você, eu estou em aula de direito constitucional, mas quer saber, de vez em quando eu apareço lá, e aí depois o que Chata dá... aula. Chato. Aproveita tudo que você puder aproveitar agora, porque você vai precisar desse conteúdo daqui a 6, 7 semestres, você vai ser cobrado disso. Isso é importante, né? Segunda coisa, a OAB não é sua inimiga. A FGV não é sua inimiga. Você não vai para uma batalha, você não vai lutar contra alguém. Quando você entrou no curso de Direito, você já sabia que tinha exame de ordem. É da regra do jogo. O exame tem que ser bom, tem que ser justo, tem que ser organizado. Nós começamos falando sobre isso. Mas o exame de ordem é da regra do jogo. Então não fica estabelecendo uma batalha com o exame de ordem. Não cria uma luta com o exame de ordem. Ao contrário, você fala o seguinte: eu preciso passar por ali para chegar onde eu quero? Sim, vou me preparar. E segue. Né? Segue com determinação, segue com fé, segue acreditando que é possível. Se alguém conseguiu, eu consigo. Esse é meu lema de vida, para tudo. Tem que ser para o exame de ordem também. Se alguém conseguiu, eu consigo. Vou me organizar para chegar lá e fazer bem feito, tá? Se prepare emocionalmente, um ponto muito importante. Vejo sempre nas vésperas de prova, eu faço revisões no Instagram, @profmarcoantonio, sobre gestão das emoções. Falando o que dá para ser falado dentro de um Instagram, porque cada pessoa tem uma dificuldade emocional. Mas ali eu trago técnicas de neurociência mesmo aplicada à educação, que a pessoa pode de alguma maneira desbloquear algumas situações, algumas travas que ela tem e que pode ser trabalhadas a partir de técnicas simples na prova. Então, se quiser, pode me seguir lá, porque eu vou ajudar. No dia da prova, a gente tem um evento histórico chamado Café da Manhã com Ética, no Instagram. No último exame, no 34º exame, 15 mil pessoas assistiram às 9 horas da manhã o evento, ao vivo, no dia da prova, que é aquela revisãozinha de ética rapidinha, só para a pessoa ter uma dica e ir para a prova tranquilo. Eu acho que com isso a pessoa vai se preparar bem e vai conseguir a aprovação. Maravilha! E como o professor já tinha falado também, acompanhe o Instagram dele, Prof. Marco Antônio. Prof. Marco Antônio. Também nos sigam aí no nosso Instagram, @vai cair na OAB. Continuem, compartilhem também esse episódio no Spotify, que está na nossa plataforma Sonora Jurídica. E é isso. Obrigada, professor, mais uma vez pela participação. E a gente se encontra no próximo episódio do nosso podcast. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.